Bom, já me apresentei um pouquinho para vocês, né? Falei aqui de algumas coisas que eu faço. É claro que tem outros cursos que a gente faz e eu estou sempre estudando. O último curso que eu fiz foi o da professora Linéa Coraza, né? O próximo que eu estou querendo fazer é o da professora Eloneide, que também é professora aqui do Congresso. Tem várias coisas que eu estou de olho, mas às vezes não dá tempo, né, gente? É correria demais. Mas eu estou sempre tentando me atualizar, né? Para levar as melhores coisas para vocês também. E para mim, para os meus pacientes, é claro, né? E eu nessa busca, né, de querer mostrar as coisas para vocês, de querer trazer essas possibilidades para vocês, essa palestra, quem estava no Esquenta, né, ontem eu contei um pouco para vocês, isso era para sair no ano passado, mas aconteceram imprevistos e eu acabei não conseguindo fazer, porque né, eu queria fazer um negócio legal com vídeos e mostrar realmente esse poder da auriculoterapia, essa coisa sensacional. Olha, tem outra Tatiana Rodelo aí falando. Olha que esse congresso tá com um clone aqui, né? Acabei de mudar meu nome para Bruno Tripeno e mudou só o do quadrinho e não do seu. Então dá para você mudar o seu. Ah, mandou direto para lá. Ai, Tati, fica tranquilo, não tem problema não. Faz de conta que eu sou você um pouquinho, vai, vamos trocar as bolas aí. Que nem aquele filme que tem, trocando as bolas. Fica tranquila, Tati. É, Então eu fiz realmente, e até mesmo para mim, né, gente? Claro que eu também faço as coisas pensando em mim, né? Pô, senão tudo que eu falei para vocês até agora era balela, né? Mas eu faço também pensando em mim porque eu também queria ver o que que acontece. Porque até então eu nunca tinha feito algo assim. Eu tenho 18 anos de medicina chinesa, 18 anos de auriculoterapia e nunca tinha me enfiado em uma dessa. De ir para um procedimento, né, que fosse um pouco mais ali, né, um procedimento cirúrgico, que a gente visse a capacidade que a auriculoterapia tem e também a acupuntura sistêmica, né? Claro que o nosso congresso é completamente voltado, o foco principal é a auriculoterapia, mas também a medicina chinesa, né? E dentro da acupuntura sistêmica, a gente tem também as técnicas para anestesia. Quem é quem fez, né, a pós-graduação e esses cursos de formação que tem, sabem disso, que a gente também tem a possibilidade. Mas eu não quis misturar as coisas. Eu falei, não, eu vou fazer só com aurículo para ver o que que acontece. Não quero colocar acupuntura sistêmica junto para realmente focar e ver se só com isso, só entre aspas, né? Só entre aspas. Se só com auriculoterapia dava certo de fazer esse trabalho. E foi assim, para mim foi uma experiência muito legal. Está sendo, né? Porque eu quero agora, além de ter feito isso aqui para vocês, eu quero levar um pouco isso mais à frente, porque a gente tem muito poucas pesquisas científicas, principalmente para auriculoterapia. Na acupuntura sistêmica, não, já existem mais pesquisas. Mas na auriculoterapia é uma coisa que as pessoas, sim, tem. Você vai lá na PubMed, você vai encontrar artigo científico de auriculoterapia. Mas perto do que tem de acupuntura sistêmica é muito pouco. Então eu também quero, né, eu estou vendo, né, essas possibilidades de fazer realmente um trabalho científico com isso, porque é um negócio muito legal, gente. Muito legal. Eu fiquei impressionado. O dentista que me ajudou também, também ficou impressionado com os resultados que a gente teve. E foi muito legal, realmente. Muito legal mesmo. Gente, só um minutinho só, deixa eu só.
Pronto, desculpa, gente. Veio mensagem atrasada aqui, mas tá tudo certo. É, Então, foi assim, foi muito legal mesmo. E aí, antes, né, de eu começar a passar os vídeos para vocês aqui, como era a primeira vez que eu estava fazendo isso, primeira vez é primeira vez, né, gente? Vocês sabem como é que é, né? Todo mundo aqui já beijou na boca a primeira vez, e não, né? É meio estranho a primeira vez, né? Não sai daquele jeito que a gente achava que ia ser. Aí você fala, opa, será que é assim mesmo? Falam que é tão gostoso. E aí depois a gente vai realmente aprendendo e nada como a prática, né? Nada como a prática. E para vocês verem, vocês vão ver isso durante os vídeos, porque olha, gente, uma coisa assim tão legal essa coisa que a gente, essa coisa que a gente tem da intuição. Intuitivamente, eu tinha feito um procedimento com a primeira paciente e aconteceram coisas. Vocês vão ver isso nos vídeos. E eu falei, nossa, mas eu comecei a deduzir na hora, e isso vocês vão ouvir no vídeo. E eu conversando ali com o dentista, eu falei, não, mas deve ter acontecido isso, porque pode ser que seja assim, assado. E depois eu fui, né, fui estudar, né? Fui ver o que estava acontecendo, porque, né, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu preocupado com essa pesquisa, e eu falei, caramba, pô, aquilo que eu estava achando realmente era. E eu encontrei no livro, né, estudando ali, lendo os livros, fui ver que realmente precisava, outras coisas precisavam ter acontecido, que eu não fiz. Eu não. Eu fui a primeira vez, o primeiro vídeo que vocês vão ver, eu fui na cara e na coragem. Eu fui com aquilo que eu tenho de conhecimento dentro de mim e trabalhei em cima disso. E não tinha pesquisado como é que fazia, ai, se faz assim, se faz assado, se coloca o eletroestimulador desse jeito ou não. Eu não vi nada disso. Eu fui com a cara e com a coragem. Eu sou meio assim, né? Eu sou meio desbravador das coisas. Eu falei, não, eu sei fazer, caramba. Pô, já quantos cursos que eu fiz, quanto que eu já estudei, conheço pontos, ensino isso hoje para as pessoas. Não, vou fazer. E para vocês verem, né, como a gente sempre precisa estudar, né? Mesmo achando que sabe tudo, a gente não sabe nada. Gente, por favor, desliguem os microfones quem tiver com o microfone ligado. Por favor, para eu não desligar o de todo mundo aqui. Por favor, desliguem os microfones, tá? E, E aí né, depois eu fui ver isso que tinha acontecido, e aí até mesmo conversei com a professora Linnea Coraza, que né, é da área, né, dentista, e conversei muito com ela, ela falou, não, Bruno, é assim, é assado, piriri, parará. Eu falei, poxa, puta vida, né, seu besta, devia ter feito do outro jeito, devia ter estudado antes, porque ia ser diferente desde o começo. Mas foi muito legal, gente, mesmo assim, foi muito legal, e olha, eu vou falar uma coisa para vocês. A auriculoterapia é um negócio assim sensacional, sensacional. Eu mais uma vez, como praticamente eu faço isso todos os dias, eu tiro o chapéu para medicina chinesa e para auriculoterapia. E eu assim, eu não tenho o que falar. Eu calo minha boca, porque que negócio top, que negócio incrível, que terapia realmente incrível. Então, eu vou conversando também com vocês aqui durante que eu for passando os vídeos para vocês. A gente vai falando também. Eu vou falando sobre o que estava acontecendo, isso, aquilo. A gente tem. É claro assim, né, gente? Não dava para trazer muita coisa aqui para vocês, né? Eu queria trazer 500 pacientes para vocês verem, né? Mas não tem como, né? Não tem como isso acontecer. Então, isso aqui que vocês vão ver agora é uma. Eu quero deixar vocês bem ansiosos e ansiosas aí.
Peraí, gente, eu vou ter que desligar vocês, não vai ter jeito, peraí. Eu sou Gisele Frota e vou contar para você. Tudo Aguenta aí. começou na família de Valdemiro Santiago, um golpe. Pronto, desligar, obrigado. Aí, porque aí eu não desligo todo mundo. Muito obrigado, gente. É, vocês vão ver um negócio muito legal agora. Muito legal mesmo. Né? Então, eu queria ter trazido mais, só que por questão de tempo, né? A gente não tem esse tempo todo. Muito obrigado, Tati. É que eu não quero desligar o microfone de todos vocês aqui, né? Quero deixar vocês também com a liberdade. Então, vamos ser adulto, Mas, né, Bru, gente? tem um Ué. jeito que você desliga o microfone de todo mundo e deixa a pessoa pedir para abrir o Sim, dela. eu sei. É que eu não queria fazer isso, né? Não queria deixar Mas tem desligado gente que tudo. não sabe usar, às vezes Sim, o telefone é diferente do computador, né? Aí a vou pessoa, desligar. na inocência mesmo, acaba fazendo isso. Sim. Pronto. Pronto, resolvida a parada. Vamos embora. Então é isso, gente. Muito legal mesmo. Que eu falo para vocês, né? Sempre falo isso. Vocês não têm ideia do poder que vocês têm na mão com a auriculoterapia. Não precisa ser da medicina chinesa, não, de acupuntura sistêmica. Falar, ai, Bruno, não fiz pós, não tem problema. Se você souber a auriculoterapia, souber direitinho, souber utilizar a técnica, né, fazer, né, com amor, com respeito, é isso aqui que vai acontecer que vocês vão ver agora. Vocês estão vendo a tela aí? Deem um joia aí para mim, por favor. Deem um joia. Faz um joiazinho aí. Vocês estão vendo a tela bonitinho, gente? Então, beleza. Porque às vezes dá essas coisas aí, esses iriguiduns aí. Vamos embora com tudo. Vamos lá. Fala pessoal, tudo bem? E hoje a gente vai fazer uma pesquisa, vamos começar a fazer uma pesquisa com auriculoterapia, utilizando como forma de anestésico para alguns procedimentos dentários, né? Então eu convidei, né, para participar aqui com a gente, quero até agradecer meu amigo Guilherme Pierre, que é dentista, cirurgião dentista, muito obrigado por estar participando aqui com a gente. E a gente vai fazer alguns procedimentos, né? Vamos fazer alguns testes para ver o que acontece, qual é o poder de efeito anestésico que a auriculoterapia tem. Então, Guilherme, eu queria, né, a gente vai fazer vários procedimentos, né? Vamos ver se a gente consegue fazer o máximo possível para mostrar para o pessoal. E nesse primeiro, o que vai ser feito, né? Qual é o procedimento que você vai fazer relacionado à sua parte, né? A parte de odontologia. Claro, é um procedimento estético, onde eu preciso de um isolamento. O que é isso? Eu coloco uma borracha na boca do paciente e coloco 2 grampos. Isso é dolorido. A maioria dos pacientes não suporta essa dor, então normalmente a gente utiliza uma anestesia convencional para poder fazer um trabalho que não é invasivo, no caso, mas que a gente precisa de um acessório que incomoda o paciente na dor. Então é um caso, acho que excelente para praticar a eletroestimulação. Legal. A gente vai tentar fazer vários procedimentos, né? Isso também depende não só da gente, depende dos pacientes também. A gente está tentando aí arrecadar alguns pacientes com casos diferentes, né? Casos, a gente vai pegar desde os mais superficiais. Esse procedimento não é um procedimento invasivo. Não é um procedimento invasivo, é um procedimento que é dolorido. Tá? Ele é dolorido por quê? Porque eu acabo colocando uma borracha na gengiva, puxo essa gengiva para cima e coloco grampos em 2 dentes para apoiar isso. Esses grampos normalmente são doloridos. Alguns pacientes, cerca de 20% dos pacientes, conseguem fazer sem anestesia. A maioria tem que fazer com anestesia. Legal. Bom, então, esse primeiro que a gente vai fazer, a gente vai durante aqui o vídeo também detalhando para você, e a gente vai fazer auriculo e eletroestimulação também. Então, vamos embora. Essa é a Marta, né? Oi aí, Marta. Oi, tudo bem? Uma super paciente que cedeu aqui. Sem medo de ser feliz, hein? Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Tranquilidade.
Aí eu fiz a aplicação dos pontos, né, rapidão, coloquei os eletroestimuladores, depois eu falo para vocês, se vocês quiserem saber os pontos, bonitinho que eu usei. Já fiz a aplicação de auriculoterapia e a gente vai deixar uns 10, 15 minutos de eletroestimulação antes, para já ir anestesiando, já ir aumentando o efeito do ponto, e daqui a pouquinho a gente mostra o procedimento sendo feito, né, se vai realmente causar o efeito anestésico, o que vai acontecer. Simbora. Então a gente já deixou uns 10 minutos, a gente vai começar agora. A gente não, né? O Guilherme vai começar a trabalhar e vamos ver o resultado da nossa anestesia pela aurícula. Agora a gente mais importante, tá doendo? Não? Não é mesmo? Ótimo. Agora a gente vai testar do outro lado. E você vai me falar qual que é o nível de dor. Tá. Qual que é o nível de dor desse dente agora? De 1 a 5. Normal. De 1 a 5, sem dor. Sem dor. Tá. Então é o lado que a gente fez o anestésico. Sem dor. Sem dor. Então seria no grau 0, tá? 0 a 5, grau 0. Então a gente vai do outro lado aqui, de 0 a 5, você vai me falar aqui. Está fazendo do outro lado onde não foi anestesiado. Já deu uma reclamada aí, hein? A colocação desse grampo é que é o problema também, né? Pra não te incomodar, tá? Aí doeu um pouquinho. Doeu? Doeu um pouquinho. De 0 a 5? Uns 3, 4. Do lado que não estava anestesiado. Isso. Bom, então Já testou aqui. temos Desse lado eu não senti nada. Gente, só rapidinho, eu só tinha feito um lado, eu só tinha feito na orelha esquerda dela a eletroestimulação e até a aplicação dos pontos. Só tinha feito de um lado só. Até mesmo para testar, né? Eu tinha feito isso para testar, para ver se, né? Falei, vou deixar um lado anestesiado, o outro não. Como ele vai mexer em tudo, a gente vê o que acontece. Temos um sinal positivo já do nosso anestésico aqui pela auriculoterapia. Só que já tinha, né, já estava mostrando que estava dando resultado, né? Então, esse grampo que ele coloca, que é o problema, uma das piores coisas para esse procedimento. O grampo ela não conseguiria ser isso daqui, entendeu? Eu vou ajustar ele ainda, que ele não está ajustado o grampo certinho, porque eu... Então, na realidade, é esse grampo aí que você coloca que é o que causa dor. Causa mais a borracha é dolorida, mas o grampo, às vezes, porque ele pressiona o dente, então o paciente sente dor no dente mesmo. A borracha é mais, ela vai sentir mais dor no tecido, na gengiva a hora que eu puxo, não no dente. Entendi. Entendeu? Legal. Vou ajustar o grampo. Ó o grampinho aí, ó. Que delícia. Ó, do outro lado eu estou colocando uma borracha, porque ela não consegue suportar o grampo. Né? Então você vai fazer o isolamento com a borracha. Então. Aqui do outro lado sim, porque se eu colocar esse grampo aqui vai sentir muita dor. Entendi. Então a gente só consegue fazer um lado de cada vez, é assim que vai ser. E o grampo tá aí, esse grampo ele fica pressionando o dente. Fica pressionando o tempo todo. O tempo inteiro. Eu estou só ajustando aqui para poder ir para o outro lado lá e para acertar certinho o grampo também. Entendi. Tá bonitinho mesmo. Tá bom. Vou até fazer duas cores, ó. O lado que está anestesiado a gente vai colocar, eu vou puxar e vou ter que tracionar a gengiva dela. E olha para vocês verem, gente. Prestem atenção já agora. Sente um pouquinho. Tecido mole, ela relata um pouquinho de dor. Isso aqui seria insuportável, mas ela relata um pouquinho de dor de tecido mole. Isso porque são os dentes mais da frente, né? Ela sentiu um pouco de dor. Todos os dentes, Gui? Isso daqui? Essa marria? Eu vou fazer quase em todos. Só não faço nos do lado ali. Mas como eu acredito que já é um dente bom. Olha lá. Que já é um dente da frente, né?
Eu não sei. A gente tem os 2 meridianos, não sabe até onde. Então, até onde ele vai no meio do corpo, né? Até a linha medial do corpo, né? Até onde esse normalmente, efeito anestésico pegaria, porque a gente está pegando mais nas laterais, né? E mandíbula, mas na realidade eu acho que seria Mandíbula, maxila. A maxila, seria para anestesiar tudo, né? Vou ajustar aqui e vou pôr no outro depois. Os dentes mais da lateral e os do fundo ficaram mais anestesiados do que os dentes da frente. Dentro não é para ficar inconveniente para você, tá? Eu vou sugar lá, tá? Aqui a gente vai ajustar melhor. Agora eu tô ajustando o grampo mais embaixo, tá vendo? Já senti um pouco mais, porque agora o grampo tá pegando. O que a gente percebe aqui? Em relação ao dente, principalmente ao canino, anestesia bem. Em relação ao tecido mole, quando vem um pouquinho a anestesia, ela dá uma anestesia, só que não é completa, ela sente alguma coisa. Tá? Ainda está sentindo. Mas acho que aí talvez pode ser que precisasse de mais tempo, né? De eletroestimulação. A gente pode fazer, principalmente tecido mole a gente pode fazer. Tá? Mas aqui, ó, o que eu estou fazendo com ela não suportaria se não tivesse desse lado aqui. Eu vou fazer uma marria desse outro lado aqui. Tá? Tá, mas só isso que você está fazendo, se não tivesse o anestésico, ela não ia estar aguentando de dor. Não. Ah, então anestesiou. Então... A pressão, naturalmente, ela vai sentir. Que a pressão de eu puxar, o tracionamento, tudo isso daí não tem o que fazer, ela vai sentir. Desculpa, Marta, vou puxar aqui. Vendo que eu traciono mesmo. O que eu falei para ela até é mais a questão da dor, né? A pressão continua sentindo, né? O toque. Mas são os canais de sensibilidade. Esse outro lado, aqui o verdinho, são todos que o dente teoricamente está anestesiado. Você vê que ela sente mais dor. Aí desse lado, você vai mexer agora onde não está, onde a gente não fez, né? Que era o lado direito. Isso. A gente vai colocar o fio do lado direito e a gente vai colocar o fio verde. Tá? Os fios não tem diferença, só a cor mesmo, tá? Marcas, mas são fios. Ixi. Essa marria aqui é igual de pesca. Eu vou puxar uma central aqui, não vou tracionar muito, tá? Por causa da dor, mas você me fala aqui se tem a diferença em relação ao outro ou não. Aqui não passou. Dói, né? Ela referiu dor, mas ali nos dentes da frente, e isso já indo pro lado direito, que era o lado que eu não tinha feito a eletroestimulação nela. Isso é uma coisa importante, gente, né? Vocês prestarem atenção, né? Os dentes da frente não foram, a anestesia não pegou tanto. Mas tem um porquê. Aqui. Isso aqui você sente, né? O mínimo já. Tá, desculpa, mas não tem jeito, vou ter que rolar um pouquinho isso. Desculpa aí. Percebe que fica tracionando menos, né? ela dói. O lado direito, que a gente não anestesiou, tá mais sensível, Marta? Dá um joia aí. Tá sensível, tá doendo, isso aqui dói, não tem jeito. É o lado sem anestesia, né? Então a gente está anestesiando do lado esquerdo, que é o lado até que tem o grampo, né? Aquele grampinho que é o complicado de colocar. E o lado direito, ela conseguiu estar relatando que realmente está mais sensível, né? Mais um, até ele não colocou o grampo. E está fazendo somente com a marria. Com a marria, né, Gui? Tecido, como é uma coisa mais ampla, o tecido periodontal, é um pouco mais difícil, entendeu? E segundo ele, né, esse procedimento que ele está fazendo é extremamente doloroso, né, para a pessoa. De colocar tanto esse grampo, como fazer essas amarrias, né, que ele faz. E como ele mesmo disse, né, que se a gente não tivesse feito a eletroestimulação, a paciente não ia estar aguentando. Me fala aqui. Sentiu? De 0 a 5. 3. Nos dentes da frente ela sente um pouco mais. Né?
Você tá vendo aqui. Pronto, agora tá pronto para trabalhar. Então, a dificuldade na realidade é fazer isso aqui. É isso que causa dor. Isso. Beleza. Agora no conforto agora, de 0 a 5. A gente falando no geral aqui que eu não coloquei o gramo. Tá quanto aqui o desconforto? 2. 1, 2. Agora suportável. Bem levezinho. Mas você sente mais do lado de lá ou do lado de cá? Do lado direito? Do lado que não foi anestesiado. A gente vê que tá funcionando. Para um caso desse, é bem legal. A única coisa, pra gente fazer uma estética dessa, seria legal a gente fazer nas duas orelhas no momento, que num caso desse seria perfeito. E daí a gente evita anestesia, não é nada invasivo, não vou precisar. E depois a gente vai testar com outros procedimentos. Então, o problema maior nesse caso é fazer toda essa preparação, né? Toda essa preparação é que é muito dolorosa para o paciente. Vamos lá, dona Marta. Ó, acho que praticamente deu mais de 2 horas, né, Gui, de procedimento. Foram mais de 2 horas e até eu fiquei cansado aqui. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Mas conta pra gente, Marta, como é que foi, né? Foi muito tranquilo. Do lado que foi feito a acupuntura, foi bem tranquilo, não senti quase nada. E do outro lado eu senti um pouquinho, mas nas partes moles, né, na gengiva. Mas foi muito tranquilo, parecia que realmente estava anestesiada. Que show de bola. Eu gostei muito, eu não conhecia o procedimento. Agora vai virar fã. E o resultado ficou maravilhoso. O dente ficou lindo. Tá certo, então. Muito obrigado, viu, Marta, Obrigada, por ter Bruno. participado aqui com a gente do nosso trabalho. É isso aí, então. Obrigada. Tivemos como foi 85% de... Cara, eu acho que conforme o tempo passar, principalmente em relação a dente, a gente vai conseguir resultado bom. Se for acessar a dentina, a parte do dente, a gente vai conseguir resultado bom. pode falar. Gente, agora só explicar para vocês isso aqui. Porque eu tinha pedido para essa paciente ali, né, para ela contar como é que tinha sido, piriri para lá. E vocês sabem como é que é, né? As pessoas, é câmera, e nossa, né? Ela não me conhecia, a gente estava se conhecendo ali pela primeira vez. Então as pessoas ficam um pouco tímidas, né? E aí eu tinha desligado a câmera e ela começou a falar de novo. E aí eu liguei a câmera sem deixar que ela visse, né? E gravei isso aqui. Quando o Guilherme mexia, assim, até aqueles instrumentos mesmo, quando você afastava a gengiva, eu já sentia muita dor. Às vezes, mesmo anestesiado, eu acabava sentindo um pouquinho de dor, mesmo com anestesia comum. E hoje foi muito tranquilo. Nem com os instrumentos eu não sentia dor. Legal. Eu sentia ele movimentar, mas eu sentia o toque, né, que eu tinha te falado. Colocar isso aí na gengiva igual que eu tava colocando. Sim, Aí, gente, deixa eu só falar uma coisa para vocês aqui, antes da gente continuar. E eu tô parecendo que eu tô na balada aqui, psicodélica, né? Já volta a minha imagem aqui. O que aconteceu? Eu fiz a eletroestimulação só de um lado, porque eu, né, como eu falei para vocês, eu queria ver o que ia acontecer. Queria ver o que ia acontecer de um lado e de outro. Só que o que acontece? Para anestesiar os dentes da frente, precisa ser feito bilateral. E eu não sabia disso. Até depois eu conversando com a super querida Linéa Coraz, ela falou, Bruno, não, mas os dentes da frente tem que fazer bilateral. Então, por isso que ela ficava referindo dor, quando ele fez aquelas amarrias lá nesses 2 dentes da frente, aqui, né, não sei como é que fala aqui os dentes da frente, ela sentiu mais. Até mesmo do lado esquerdo, que era o lado onde eu tinha feito a aurícula e a eletroestimulação, os dentes mais posteriores foi tranquilo. Até aquele grampo, né, que é super difícil ali, super extremamente doloroso, ela praticamente não sentiu nada.
sentiu ali a pressão, isso, aquilo. Mas nos dentes da frente, mesmo do lado esquerdo, ela sentiu um pouco. Então, para anestesiar os dentes da frente, precisa ser feito. Assim, a pessoa vai fazer um trabalho que vai mexer, né, nesses dentes. Depois a Linnea Corazza fala pra gente como é que chama esses dentes aqui. Eu sei do canino, né? Eu sei canino, é molar, pré-molar, sei lá, né? Como é que fala? Para anestesiar a frente, precisa ser feito sempre bilateral, né? E isso eu não sabia essa primeira sessão. Mas mesmo assim, mesmo fazendo, né, unilateral, vocês viram, né, a potência, né, da auriculoterapia. Nossa, gente, que top, né? Puta que lá vida. Vamos pro próximo. Vamos embora, vamos continuar aqui nossa jornada. Fala pessoal, vamos para mais um procedimento hoje. E hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco mais complexa, né? O Guilherme vai fazer um procedimento mais complexo. A gente vai utilizar o mesmo protocolo que a gente vem utilizando, os mesmos pontos, só que hoje a gente vai fazer bilateral, né? Vai fazer a eletroestimulação bilateral para que o efeito seja um pouco mais potente. Como é um procedimento mais, né, um pouco mais profundo, o Guilherme vai explicar para a gente agora o que vai ser feito no paciente de hoje. Então, o paciente de hoje ele tem uma lesão cariosa na raiz do dente, é um pouco dolorido, a gente vai trabalhar muito próximo ao canal do dente, entendeu? Então vai remover cárie, vai fazer o isolamento ali também, onde vai manipular tecido mole, entendeu? Apertar o dente. Então, normalmente é um procedimento dolorido. Um paciente comum não faz isso sem anestesia de jeito nenhum. Um paciente com limiar de dor, ele suportaria a dor, mas não por muito tempo. Porque vai ficar pressionando o dente, a gente vai ter que manipular, eu vou remover a cárie, eu vou fazer o condicionamento dessa dentina que é sensível, são canalículos que ligam ao canal do dente. Então a gente vai fazer esse procedimento hoje, vai ter que ter uma analgesia maior do que o primeiro procedimento, porque senão o paciente não vai suportar. Beleza, então, bora lá. Bom, já fiz a aplicação, né, os mesmos pontos que a gente fez ontem, só que hoje eu fiz uma coisa diferente. Como é um procedimento um pouco mais complexo, eu estou fazendo a estimulação bilateral, até mesmo porque são dentes mais, como é que fala, Gui? Mais da frente? Como é que é? São dentes, na verdade são os premolares, são dentes mais anteriores, um premolar e um canino. Ah, beleza. Então a gente optou por fazer bilateral a eletroestimulação, mas os pontos são os mesmos pontos que a gente tem utilizado aí no nosso protocolo. Esse é o D, dá um joinha aí, D. Tudo bem. Beleza? Nosso segundo paciente aí que você deu para a gente fazer o nosso trabalho de anestesia. Na realidade é analgesia profunda, né? Dando uma estudada melhor, a gente acabou encontrando esses termos. Ao invés de anestesia, a gente vai fazer uma analgesia profunda. E a gente vai deixar uns 20 minutinhos, né? O Guilherme tem outros procedimentos para serem feitos que são tranquilos, né? Não precisam de anestésico, então ele vai resolvendo essas coisas enquanto o eletroestimulador já está fazendo o trabalho aqui. E já a gente volta. O problema aqui não é nem a dor, né? O problema é colocar esse grampo, que não é tão simples. Aí o negócio já era um pouco mais complicado, gente. Vocês estão vendo ali, né? Eu não fiquei pegando muito ali onde estava a lesão, porque estava feio mesmo, né? Quem é dentista aí já deve estar... Tem uma lesão bem feia nesse dente sem tratar o canal, né? Então agora vocês imaginem, né? A dor, olha o tanto que ele está cutucando o dente ali. A gente teve que fazer isolamento absoluto. Mas como eu não tenho tecido na raiz e a raiz está bem fininha, eu não vou conseguir colocar isolamento sem remover essa gengiva aqui. Tá? Então a gente vai manter o mais seco possível aqui para a gente poder fazer técnica adesiva, remover um pouco de cárie, fazer o preparo. Tá? Não é o ideal, mas é o que vai dar para fazer aqui
agora, porque senão a gente teria que usar um bisturi eletrônico ou fazer alguma cirurgia, no caso aí, que a gente não tem o tempo hábil. Mesmo assim, a gente vai remover o tecido cariado aqui, fazer o preparo e tentar manter o melhor possível. Se precisar repetir o procedimento de novo depois, não tem problema, mas a gente não pode deixar assim aberto. Ele vai focar o tecido cariado. Você normalmente causaria uma dor, principalmente por estar próximo ao canal aqui. Tá, a gente tem que tirar. Mas é um dente que tá com o canal feito? Não. Não, então, canal... então ia doer mesmo. Então. No caso do paciente, aqui ele tem os canais mais fechados, mais calcificados, que permite esse procedimento. Um dente normal não permitiria. Porque a parte mais sensível dele foi agora. E aí ele suportou bem, sentiu um pouco, mas suportou bem. Maravilha. Uma hora e meia de procedimento, o Dê tá aqui, tá vivo, né, Dê? Sim. E aí, conta pra gente como é que foi, tudo que você sentiu dor, não sentiu, né, sentiu alguma outra coisa? Não, eu não senti dor. Dor realmente não senti. Eu senti um pouco de azia. Azia? Azia só. Deu uma queimada no estômago? Não, não chegou ao estômago mesmo, um pouco tontura mesmo. Sim. Tontura, não chegou a ser... Tá, é importante a gente falar também, você acabou de tirar a vesícula, né? Sim, eu não tenho vesícula. Não tem vesícula, tá? Que isso é uma informação importante, né? Como, né, deu azia, tudo, então o fato da gente ter mexido, como colocou outros pontos, mas isso aí a gente conversa agora aqui nos bastidores, mas o importante é que você não sentiu nada, foi tranquilo. Não senti dor nenhuma. Maravilha, então. Então hoje foi 100% de sucesso, hein, Gui? 100%. É isso, sensacional, hein, gente? Vamos dar um stop aqui. Vamos voltar aqui para nossa balada Auricular Intense. Balada do Auricular Intense. Estamos de volta aqui. Então, para vocês verem, né, gente, ó, eu já tô até, né, tá quase estourando aqui o tempo, né, eu queria trazer muito mais para vocês verem, né, essa possibilidade que para quem é auriculoterapeuta, né, às vezes as pessoas falam muito isso, né, para mim. Ai, mas eu não tenho paciente. Ai, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Tá aí. Começa a ir em clínicas odontológicas e oferecer o seu trabalho anestésico, né, para que as pessoas não precisem ficar. Porque a anestesia ali do dentista, isso até a Linnea Coraza pode até depois explicar um pouquinho melhor do que eu isso. Claro que é uma coisa local, não é uma coisa assim que, vá ali em grande quantidade para o corpo,
mas é uma coisa que não faz bem para o corpo, né? Não é legal, né? Não é uma coisa 100% saudável, o anestésico, mesmo sendo um procedimento local, né? Sendo feito ali só na boca, né? Então a gente acaba também trazendo mais saúde para a pessoa, fazendo com que a pessoa não precise do anestésico. E funciona muito bem, gente. Funciona muito legal. Esse segundo procedimento, né, como vocês viram ali, o dente estava bem cariado e, nossa, estava com a lesão ali muito próxima à raiz. Não era um dente que tinha canal feito, então é um dente que dói. E o paciente, ele, assim, ele não relatou nada. É uma pessoa, porque também a gente precisa levar em consideração o limiar de dor, o limiar de dor de cada pessoa. Isso precisa ser levado em consideração, né? Tem pessoas que são mais sensíveis, tem pessoas que suportam muito bem a dor. Hoje em dia, quando eu vou no dentista, eu suporto a dor melhor do que antigamente. Então, o meu limiar de dor melhorou, né? Tem alguns procedimentos que eu faço sem anestesia nenhuma. Dependendo do caso, vai diretão ali. E- Então, isso também precisa ser levado em consideração, né? Eu estou vendo aqui que vocês estão perguntando. é, é, Quanto tempo antes do procedimento deve induzir a eletroacupuntura? E depois do procedimento, por quanto tempo a pessoa sente analgesia? Bom, o que a gente encontra nos livros, eles recomendam 30 minutos antes, né? Você deixa a pessoa por 30 minutos no eletroestimulador e depois começa a ser feito o procedimento, né? Para que haja realmente, e na realidade, né, não é anestesia, né, que se fala, é analgesia profunda. A gente causa uma analgesia tão forte no paciente que acontecem aqueles efeitos portões lá no cérebro, né? Que quem gosta da fisiologia entende bem disso. E a pessoa acaba não sentindo ali os estímulos de dor. Então, o recomendável é 30 minutos antes. E esses dois pacientes que eu filmei ali para vocês, até 20 minutos depois a pessoa estava relatando ali que estava com a sensação, né, de que tinha sido anestesiada. Depois a pessoa foi embora, né? Aí eu não perguntei mais. O que eu estava mesmo preocupado era com a hora. O primeiro procedimento, aconteceram várias coisas, né, gente, que por falta de experiência ali, prática, né, tem várias coisas até mesmo, né, depois vocês viram que no segundo paciente estava com um esparadrapo na orelha, porque as agulhas ficam saindo por causa do eletroestimulador, então isso, eu tive alguns contratempos na, na, na primeira paciente que a gente fez, que é o que eu falei para vocês, né, no começo, é experiência, né, gente? Ir fazendo, é, e vendo as melhores maneiras de serem feitas. Aí depois eu coloquei um micropore para segurar ali as agulhas, para segurar o fio, e até mesmo para não atrapalhar o dentista, né? Porque fica ali com a mão aqui próximo, né? Não podia ficar nada atrapalhando ele, porque senão não é uma coisa válida para o profissional. Você, faz anestesia ali, mas pô, o cara não, o dentista ou a dentista não consegue trabalhar, né? A gente fica, né, um negócio meio estranho. Então, precisam ser tomados, claro, né, vários cuidados, coisas que a gente vai aprendendo com a prática. O primeiro paciente, é, é, eu não tinha deixado muito tempo também a eletroestimulação antes. Tinha ficado 15 minutos e aí ele começou a fazer o procedimento. Então, até eu falei isso no vídeo, né, que ela estava ali sentindo dor, eu falei, talvez, ai meu Deus, talvez precisasse de mais um pouco de tempo, né, fazendo a eletroestimulação para a gente ter um resultado um pouco maior. Então aconteceram algumas coisas na primeira, que na segunda vez eu já, né, tentei corrigir essas coisas e o resultado foi sensacional. Foi um procedimento muito mais invasivo, muito mais doloroso do que o primeiro, e o paciente não sentiu nada. Então eu tinha feito bilateral, né? Então ficou ali toda
a arcada dentária realmente anestesiada. E, gente, olha, muito legal mesmo. Né, eu nunca tinha feito, eu sabia, né? A gente sabe das coisas, né? Porque estuda, porque vê outros professores falando isso, aquilo. Aprendi muito isso na pós-graduação também, até mesmo técnicas de sistêmica para fazer outros tipos de cirurgias, cirurgias no corpo. A gente aprende isso na pós-graduação. Só que eu nunca tinha feito, não havia feito isso. E a gente realmente, né, aquela coisa, né, do ver para crer, né, precisa ver para crer, e agora sim, reforçou muito em mim o poder da auriculoterapia, né, eu já sabia desse poder incrível, mas reforçou ainda mais, né, essa potência. A eletroestimulação fica o tempo inteiro ligada. Eu fiquei ali dividindo as correntes, né, para que não acontecesse a acomodação do estímulo, né? Porque se a gente mantém um mesmo estímulo elétrico, uma mesma onda de corrente por mais de 10, 15 minutos, é a mesma coisa. Se você coloca o relógio no seu braço, a hora que você coloca o relógio, você sente ele. Depois de uns 10, 15 minutos, você não sente mais, porque acontece esse processo de acomodação. Isso é um processo fisiológico, né? Coisas de canais de cálcio e tudo mais lá. Quem gosta de fisiologia sabe bem disso aí. Então, precisa ser trocada a corrente, então de 10 em 10 minutos, o meu próprio eletroestimulador, ele para eu deixo ali programado 15 minutos, e aí eu troco a corrente. Então eu fui variando as correntes, o primeiro procedimento durou mais de 2 horas, foi muito cansativo, e esse tempo todo o eletroestimulador ficou ligado e eu fiquei trocando as correntes para que não acontecesse esse processo de acomodação. Os pontos que eu utilizei, gente, foi triângulo cibernético, né, que eu adoro o triângulo cibernético, quem me acompanha sabe disso. E eu coloquei a eletroestimulação nos pontos de extração dentária, que a gente tem aqui no lóbulo, né? A gente tem os 2 pontinhos aqui de extração dentária, eu utilizei esses 2 pontos e utilizei também o ponto da maxila, né? Como foram procedimentos que foram feitos na parte superior, eu utilizei também o ponto da maxila, né? Para ajudar nesse processo de analgesia profunda. É claro que se fosse um procedimento que fosse feito nos dentes inferiores, né, na mandíbula, aí eu utilizaria o ponto da mandíbula. Poderia ter colocado em conjunto também tanto o ponto da maxila como o ponto da mandíbula? Sim, porque ia potencializar mais ainda. Poderia ter utilizado o ponto boca? Sim, porque ia também ajudar mais ainda. Só que eu não quis utilizar todas. Eu falei, não, vamos fazer o cru, vamos fazer ali o arroz com feijão, né? Que eu sempre falo para vocês, e vamos ver o que acontece. Então, como né, sou dessa turma do menos é mais, né? Eu sempre procuro fazer as coisas com o mínimo possível, principalmente quando eu estiver utilizando agulhas, e foi o que eu fiz. Então foi triângulo cibernético, 3 pontos, os 2 pontos de extração dentária, 5 pontos, e mais o ponto da maxila. Então eu utilizei 6 pontos, né? Teve um caso que a gente fez unilateral, no outro a gente fez bilateral, mas foram utilizados esses mesmos pontos. E o resultado foi incrível. Incrível. Deixa eu ver aqui o que vocês estão perguntando. Que achei mega bacana, que a analgesia ajuda a tratar tanto superior ou inferior, com certeza. Que foi o que eu acabei de falar para vocês. Deixa eu ver mais coisas aqui. Ó, uso no meu filho com cristais, ele usa aparelho odontológico e a dentista dele fica impressionada como ele não sente nenhuma dor ou incômodo com o tratamento. Nem feridas na boca o aparelho causou. Ela vai fazer o curso do Bruno e começar a aplicar nos pacientes. Vamos embora com tudo. Ei, Carol, hein? Deixa eu ver o que vocês estão falando mais aqui. 10 minutos, tá acabando. Gente, é isso, né? Acabou. Graças a Deus deu tempo, deu tudo certinho. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, né? Fiquem à vontade para colocar as perguntas de vocês no chatzinho aí. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Liberei um pouco o microfone de vocês aí. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês têm 10 minutos. Vamos lá. Tem 5 minutos, né?
Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Linéia Coraza, e aí? Gostou? Você que é dentista. Ó, foi agulha sistêmica ou 0,2530 ou de Coriô? Eu utilizei agulha filiforme mesmo, até mesmo nos vídeos dá pra gente ver que são agulhas gigantes ali, né? Agulha 0,2540. Agulha grande. Gente, eu não compro agulha pequena. Dificilmente eu compro agulha pequena. Porque como eu faço sistêmica também, né? Eu já compro tudo grande e utilizo na aurículo, em tudo que é lugar, para não ficar comprando e tendo 300 milhões de tipos de agulhas. Então, eu gosto de agulha grande e faço com um aurículo, né? Mas eu recomendo, se vocês forem fazer esse procedimento, façam com agulhas pequenas, né? Porque fica melhor, não fica aquela coisa grandona ali, né? O jacarezinho, né? Fica mais fácil, ele não fica tão incômodo. Se eu já testei em crianças, esse procedimento não. Mas, gente, se funciona em adulto, funciona em criança, entendeu? Funciona para todo mundo. Oi, Bruno. Oi, Então, eu falo um pouquinho no meu horário, tá bom? Para não tá, atrapalhar o teu horário. tá bom. Mas é Não, mas maravilhoso, é é incrível, maravilhoso. né? Muito É legal, né? incrível. Eu uso isso. Nós demos um workshop em Curitiba com restauração, com 4 agulhas na orelha. Olha E só. assim, nossa, foi muito lindo, né? Parabéns, Bruno. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Linéia. Um beijo para você. Ó, vocês estão perguntando, já foi feito com implantes, que é bem dolorido? Não fiz, né, gente? Eu tô falando para vocês, a gente vai agora, desculpa, agora a gente vai começar a fazer eu vou fazer um trabalho um pouco mais profundo com isso, porque eu quero ver se eu faço se a gente publica isso, né, faz um artigo científico, publica em alguma revista, ou a gente cria alguma revista, né? Ai, que saco, não tem revista de auriculoterapia nem medicina chinesa. Aí o Bruno gosta de inventar as coisas, né? Quem sabe eu invento uma revista para vocês com todas essas coisas e muito mais. Então a gente vai agora pegar outros casos, né? Porque, gente, fazer essas coisas não é fácil, né? Depende do paciente aceitar, depende do dia, depende disso. É um monte de depende, né? Não é fácil fazer uma pesquisa. Quem é pesquisador sabe disso, né? Então a gente está aí nessa caça de pegar vários pacientes com casos mais agressivos, né? Implante, tratamento de canal, né? Pegar essas coisas mais que são mais invasivas e mandar bala, né? Ver o que acontece. Então, tudo isso a gente vai atualizando vocês lá na nossa página, né? Eu vou continuar a fazer esse trabalho, se Deus quiser. E é isso, né? Deixa eu ver o que vocês estão perguntando mais aqui. Interessante por não precisar utilizar o ponto da analgesia. Claro que não precisa. Não precisa. Precisa utilizar o que está sendo trabalhado ali, entendeu? O que vai ser trabalhado. E dá um resultado incrível, gente. Vocês estão, né? Eu estou falando, vocês viram aqui os vídeos, viram os pacientes falando, viram a professora Linéia Corazza também, que é dentista e já utilizou essa técnica várias vezes, né? Então é isso.